Este é o Fora de Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues, no esquerda.net. Olá, bem-vindos ao Fora de Órbita, o podcast quinzenal de temas internacionais do esquerda.net. Eu sou o Jorge Costa. Olá, Pedro Caldeira Rodrigues. Olá, boa tarde. Hoje estamos para discutir o segundo mandato de Donald Trump e a sua política externa. Na primeira parte, vamos falar um pouco sobre as raízes históricas deste atual poder, o isolacionismo, alegado isolacionismo de Donald Trump. Na segunda parte abordaremos talvez o único fator previsível deste segundo mandato, que é o agravamento da barbárie total no Médio Oriente, em particular contra o povo palestiniano, e conheceremos um pouco, abordaremos nessa ótica a nova equipa que está a ser nomeada ao longo destas semanas por Donald Trump. E na terceira parte, a partir dos 30 minutos, teremos uma visão sobre a nova Guerra Fria e a política que é possível antecipar ou não de Donald Trump perante a Rússia e perante a China neste seu segundo mandato. Fica connosco. De facto, para se tentar entender a política externa dos Estados Unidos e também a política interna, acho que é necessário um pouco um regresso às origens do que foi a formação dos Estados Unidos e, sobretudo, duas estratégias que existiam na altura, que era o intervencionismo militar, que é uma coisa que começa relativamente cedo, começa ainda no século XIX, e o isolacionismo, não é? E isso inscreve-se numa ideologia nacionalista, segundo os historiadores que têm abordado e estudado com profundidade a história dos Estados Unidos, que justifica aquilo que eles chamam o excepcionalismo norte-americano. O excepcionalismo norte-americano tem raízes precisamente na fundação dos Estados Unidos, no final do século XVIII, um país que tem características de se ter libertado, na sua fundação, já se ter libertado das amarras feudais, portanto é um país já muito assente no mercantilismo, no comércio. É um país que existiu apenas em contexto de capitalismo, na Exatamente, verdade. Mercantilismo e depois capitalismo puro e duro, não é? E um território continental protegido por dois oceanos, que isso para eles era muito importante, mas com o problema ainda, digamos, entre aspas, o problema de ser habitado por uma importante população indígena, autóctone, ameríndia, não é? Que será, no início, a grande certificada por este expansionismo territorial que dá origem a uma das maiores nações do mundo. Não é? Um país que nasce de um genocídio já sob um regime de natureza mercantil capitalista. Sim. Não é? De facto, há um genocídio, não é? Da população indígena, que ainda hoje em dia é uma questão muito em debate na sociedade norte-americana, não é? E é uma ideia também que remonta à colónia puritana primitiva, não é? Eles consideravam-se uma nação agraciada por um favor divino, vocacionada para uma missão sagrada, e que era munida de uma Constituição que era a grande Constituição da Liberdade. Portanto, a Constituição americana, que é anunciada na altura da fundação dos Estados Unidos, que ainda hoje em dia é citada regularmente, é considerada, e é a famosa Constituição que também admite o direito à felicidade, não é? Que é uma coisa um pouco bizarra, digamos, mas enfim. Bom, de qualquer forma, o início deste imperialismo americano é então caracterizado pela união do excepcionalismo e do universalismo, e um modelo que deveria ser seguido pelo mundo. Portanto, a ideia dos pais fundadores dos Estados Unidos é que os Estados Unidos e a jovem nação norte-americana deveria ser um exemplo para todo o mundo, e que todo o mundo deveria seguir o seu exemplo, assente na moral e na política. E isso é expresso numa carta muito interessante com o presidente John Adams, que é presidente entre 1797 e 1801, uma carta que ele envia em 1813 a Thomas Jefferson, um dos pais fundadores, que foi presidente entre 1801 e 1809, em que ele diz que a nossa república virtuosa, de sentido cívico, federativo, vai durar para sempre, vai governar o mundo e garantir a perfeição do homem. Portanto, é esta estratégia, é esta missão, é esta lógica que vai presidir
à fundação dos Estados Unidos e depois a todas as políticas. E que vem a estar presente na ideologia subjacente à Guerra Fria, que é a da exportação da democracia. Sim, a Guerra Fria decorre sempre sob a bandeira da exportação da democracia. Os Estados Unidos como o promotor o grande processos de libertação democrática da libertação do mundo, das tiranias, das mesmo depois da descolonização, e quando os processos de descolonização estavam praticamente todos concluídos, essa ideia de exportar a democracia continuou a ser o discurso oficial, não só nos Estados Unidos, mas de todos os seus partidários pelo mundo. Sim, e com recurso sempre à Constituição, aos pais fundadores, não é? Portanto, há esta lógica. Esta estratégia, digamos assim, concretiza-se de duas formas. Em primeiro lugar, com o Monroeísmo, o presidente James Monroe, na altura em que as nações americanas das Américas estavam a libertar-se do jugo colonial europeu, ele faz um discurso perante o Senado em 1823, em que define a sua doutrina e diz que é a exclusão da interferência europeia em qualquer assunto do continente das Américas, mas admitindo a neutralidade dos Estados Unidos nos futuros conflitos europeus. Isto é, na altura em que a Europa se preparava para a partilha da África, os Estados Unidos, os imperialismos europeus para a partilha da África, os Estados Unidos asseguravam que não se iriam imiscuir nessa partilha, mas também não admitiriam que houvesse interferência europeia nas Américas. E, aliás, o modelo político americano, de alguma forma, é depois instituído em quase todo o continente. São quase todos regimes presidencialistas, todos os regimes das Américas, não é? Muito baseados do México à Argentina, ao Chile, à Colômbia, o presidencialismo é predominante. Já agora, a segunda questão é precisamente talvez mais decisiva, que é o Destino Manifesto. O Destino Manifesto é uma expressão que foi divulgada em 1845 por um jornalista chamado John O'Sullivan, em que ele dizia que os Estados Unidos se deviam apoderar do continente que a Providência nos deu, porque um país, e voltava a citar, vigoroso e acabado de sair da mão de Deus, está investido numa santa missão que respeita as nações do mundo e que implicará o início, então, da expansão americana, do expansionismo americano até para fora do seu território. É na sequência deste Destino Manifesto que o Texas, por exemplo, é anexado, que se inicia a Guerra Americano-Mexicana, em que metade do território do México é apoderado pelos Estados Unidos, e mais tarde esta ideia de porta aberta à escala global, de imperialismo que já deixava de ser propriamente pacífico, passou um imperialismo belicista, vai, entretanto, fazendo o parênteses da Guerra Civil, não é? A Guerra Civil Americana também é importante e surge um pouco depois disto, não é? Portanto, é nesta perspectiva que os Estados Unidos decidem expandir-se para fora das suas fronteiras, não é? E sobretudo com o pretexto daquela explosão de um barco da Marinha de Guerra americana num porto de Havana no final do século XIX, que, segundo as investigações mais recentes, aquilo tratou-se de uma provocação dos próprios americanos para declarar uma guerra à Espanha, para se apropriarem de Cuba, de Porto Rico, depois apropriam-se do Haiti e, sobretudo, das Filipinas, não é? Depois de uma guerra sangrenta, não é? Massacres terríveis nas Filipinas, nos combates com as populações autóctones. Portanto, a partir desse momento, os Estados Unidos institucionalizam-se como uma potência imperial e vão aprofundar esse domínio no século XX. Apesar dessa predominância inicial de uma ideia de nação com uma missão divina, que aliás não é exclusiva dos Estados Unidos, mesmo em países com histórias muito mais antigas, essa ligação à religião está muito presente nos nacionalismos locais, mas no caso dos Estados Unidos vem a haver, nos anos seguintes e no século XX, tendências isolacionistas que se vão expressando ao longo do tempo, e talvez o Trump
Trump hoje em dia seja herdeiro delas, não é? Muitos dos apoiantes do Trump consideram que ele é um enviado de Deus, que ele é um novo Messias, não é? Como o Bolsonaro e o André Ventura. Provavelmente o André Ventura, e se calhar como outros dirigentes autoritários. Pois, mas neste aspecto, quer dizer, os Estados Unidos, para além de se apoderarem, também amputam metade da Colômbia. Por exemplo, o Panamá, hoje em dia, quando eles depois constroem o canal que liga os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, fazia parte da Colômbia. Isso é apropriado pelos Estados Unidos também, nesta altura, na sua expansão. E há uma lista do Departamento de Estado que indica que entre 1789 e 1895 já se verificam 103 intervenções dos Estados Unidos em assuntos internos de outros países. Portanto, isto revela o excepcionalismo americano que, como vimos e como iremos ver, provavelmente se irá aprofundar no século XX. Mas ao mesmo tempo há, ao longo da história, tendências de sentido oposto, em que os Estados Unidos procuram retrair-se da intervenção externa e, digamos, voltar a concentrar-se nos seus interesses particulares, no investimento na economia interna, no desenvolvimento das condições, das capacidades produtivas dos Estados Unidos. E hoje o Trump parece ser um bocadinho herdeiro desse discurso. Evidentemente há contradições enormes no discurso do Trump a esse respeito, na medida em que ele não pretende, ao mesmo tempo que diz que quer uma política de paz, que quer retirar-se, deixar de ser o exportador da democracia e concentrar-se nas condições de vida dos americanos, também está a dizer que quer abrir uma guerra comercial com a China, que quer, e se olharmos para o primeiro mandato dele, já lá iremos a seguir, foi também um mandato em que foram reforçada a presença militar, a presença da Marinha de Guerra americana no Pacífico, junto ao Mar da China, junto a Taiwan, etc. Portanto, há aqui contradições e sinais contraditórios na política do Trump em matéria de isolacionismo e de discurso isolacionista, não é? Sobre estes dois polos antagónicos que, de facto, têm caracterizado a evolução da política norte-americana, a separação e a intervenção regeneradora, como eles dizem, não é? Portanto, isso é uma coisa que fica muito clara, sobretudo a partir da final da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos intervêm na Europa, pela primeira vez, não é? Quando a Europa se suicida e os Estados Unidos, de facto, se afirmam como a primeira potência à escala internacional, e isso depois vai se reforçar no pós-Segunda Guerra Mundial, quando, por exemplo, os Estados Unidos decidem não ratificar o Tratado de Versalhes, põem-se à margem do Tratado de Versalhes e não decidem entrar na Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações, que é fundada logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, que englobava toda uma série de países, os Estados Unidos mantêm-se à margem. Portanto, isolacionismo que é acentuado com o Roosevelt, não é? Em que ele aprova leis de neutralidade, são aprovadas leis de neutralidade durante ainda em 39, não é? Pouco tempo antes do início da Segunda Guerra Mundial, e progressivamente, só com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, sobretudo após o ataque a Pearl Harbor, independentemente dos Estados Unidos continuarem a intervir nos assuntos. Por exemplo, uma das razões do ataque a Pearl Harbor era a imposição de um embargo à venda de petróleo ao Japão, que estava a asfixiar a economia japonesa. Isso foi uma das justificações para a entrada do Japão na guerra contra os Estados Unidos. Mas esse intervencionismo, esse isolacionismo, vai sendo substituído progressivamente pelo intervencionismo, cada vez maior, e aliás é a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial que vai resolver em definitivo a Grande Pressão, o problema da Grande Pressão. Sim, hoje o que parece, quando olhamos tanto para o discurso de Donald Trump, como para o seu primeiro mandato e como para a equipa que ele agora está a escolher para os vários cargos do seu segundo mandato, é que o isolacionismo poderá corresponder, o slogan do isolacionismo poderá corresponder mais a uma ideia de que os Estados Unidos se retiram dos fóruns internacionais ou dos espaços multilaterais em que se encontram, como o Trump fez, desde o FMI, que já começou a fazê-lo no primeiro mandato, desde o FMI ao Banco Mundial, à própria ONU, que o Trump chegou a ter no seu programa a ideia de que a ONU deveria simplesmente deixar de existir e que os Estados Unidos se deveriam retirar dela, que é aliás um discurso da extrema-direita mundial de vários quadrantes. Até mesmo é uma curiosidade, no primeiro programa do Chega em Portugal, a ONU e a crítica da existência da ONU estava presente, depois isso foi esquecido e porque eles foram tentando normalizar essa imagem, mas portanto, essa retirada dos fóruns internacionais das instituições multilaterais digamos, da chamada comunidade internacional
pode não corresponder só por si, naturalmente, a uma omissão de intervenção. Ou seja, pode querer dizer que os Estados Unidos passam a intervir diretamente, por iniciativa própria, a partir das suas decisões unilaterais e que abdicam de concertar e de procurar com outros intervenientes definir políticas para a sua presença no mundo. Mas enfim, esta era uma primeira abordagem sobre as raízes históricas da política do Trump e este debate que vem tendo lugar em termos internacionais sobre as expectativas quanto ao segundo mandato, isolacionismo, intervencionismo. Vamos para a segunda parte, onde vamos discutir talvez o único fator mais previsível da política do Trump, que é o que ele fará no Médio Oriente. Pelo menos uma coisa já sabemos, é um amigo de Netanyahu e Israel conta com poder ir ainda mais longe, se é possível, naquilo que tem feito no Médio Oriente. Vamos para a segunda parte. Eu penso que podemos olhar para a história da intervenção dos Estados Unidos no Médio Oriente a partir de um momento político que é o dos anos de 78 e 79. Em 78, com o fim do nasserismo e a morte de Nasser, a sua substituição por Sadat no Egito, fecha-se um certo ciclo e uma derrota histórica dos projetos desenvolvimentistas, dos projetos mais de nacionalismo de esquerda, se quisermos chamar-lhe assim, desenvolvimentistas, de fomento das independências e da melhoria das condições de vida dos povos árabes naquela região. Esses nacionalismos entram em decadência, são cooptados por novos poderes que transigem com a presença de Israel na área e que passam a ser subordinados dos Estados Unidos em grande medida e a ser colaborantes dos Estados Unidos. Em particular o Egito com os acordos. Israel desempenha aqui uma função de cão de fila dos Estados Unidos naquela zona, de desestabilizador desses projetos, e o resultado, em 79, é a chegada ao poder dos ayatollahs no Irão e, portanto, uma nova direção política para aquelas nações, que deixa de ser a direção nacionalista, progressista, desenvolvimentista dos Nassers e passa a ser a do islamismo fundamentalista dos mulás no Irão, e que vem a ter uma influência decisiva em toda a área, em toda a região, com forças que são simpatizantes da causa islâmica, da causa do Islão político. A emergência do Islão político, não é? Depois há duas outras datas que são relevantes, que são no início dos anos 90, a intervenção depois da invasão do Kuwait por Saddam Hussein do Iraque, em 1991, a intervenção dos Estados Unidos, a Primeira Guerra do Golfo, feita com o acordo do Conselho de Segurança da ONU. Isso distingue da segunda, que ocorre em 2003, com a invasão do Iraque, aí sim unilateral, decidida à margem das Nações Unidas, nem sequer com o acordo de todos os países da NATO e em função de uma agenda neoconservadora, radical, de apossamento dos poços de petróleo do Médio Oriente e de captura territorial do Iraque por parte dos Estados Unidos. Essa invasão, como sabemos, foi um fracasso militar, foi uma derrota para os Estados Unidos, que foram obrigados a retirar depois de anos de resistência e de uma catástrofe social, de uma catástrofe humanitária prolongada. Aliás, a catástrofe já vinha de antes, porque o Iraque já estava sob embargo, um embargo brutal contra as populações civis que foi feita durante toda a década de 90, mas depois, a seguir à invasão do Iraque em 2003, o Médio Oriente explodiu, não é? E é dessa invasão e dessa guerra que vêm a resultar fenómenos diversos, desde o Estado Islâmico até outras realidades que também associada à retirada soviética do Afeganistão, também, exatamente. Que também dá também origem, ocorre em 79. Também ocorre em 89 depois, e dá origem à emergência do jihadismo radical. Aliás, que está na origem da Al-Qaeda. O Bin Laden foi um dos grandes combatentes do jihadismo afegão. Exatamente. No caso o terceiro momento que eu acho que é relevante colocar é o das primaveras árabes em 2011, 2012. E aí os Estados Unidos tiveram políticas dúplices, não é? Consoante estivéssemos perante ditaduras que fossem amigas dos Estados Unidos ou ditaduras que eram consideradas hostis. Os Estados Unidos opuseram-se à Primavera Árabe no Egito, onde a ditadura era de simpatia política em relação aos Estados Unidos, ao passo que na Síria, por exemplo, promoveram e apoiaram as revoluções, os levantamentos juvenis e, em geral, os levantamentos populares que aconteceram de maneira muito transversal naquele país.
E, portanto, houve aqui uma duplicidade. Muitas vezes as primaveras árabes são associadas a uma intervenção direta dos Estados Unidos. Ela, de facto, ocorreu em alguns contextos onde se tratava de ditaduras hostis. Noutras ditaduras, que eram consideradas amigas, os Estados Unidos não apoiaram e, pelo contrário, até dificultaram o desenvolvimento desses processos de contestação às ditaduras dos locais. Quando olhamos... E depois apoiam os golpes de Estado que sucedem nesses países. Por exemplo, em relação à Argélia, quando os islamistas ganham as eleições em 91 e se inicia uma brutal guerra civil, os Estados Unidos não são, e outros países, e a própria Rússia, não denunciam propriamente aquilo que tinha acontecido, não é? A interrupção brutal do processo eleitoral, como aconteceu no Egito, quando é eleito pela primeira vez em eleições livres um presidente com ligações à Irmandade muçulmana, tens um golpe de Estado em 2013, se não estou em erro, não é? Que implica a subida ao poder do atual presidente, e tens um país hoje em dia com 60 mil presos políticos. Isso não impede que os Estados Unidos ou a Rússia continuem a manter excelentes relações com o general Sisi. Exatamente. No primeiro mandato de Donald Trump, o que nós vimos foi uma radicalização sem precedentes da política dos Estados Unidos em relação a Israel e contra a Palestina. A cumplicidade dos Estados Unidos com os crimes, com a ocupação em geral e com os crimes cometidos por Israel na Palestina ao longo dos anos é uma permanência, desde há muito tempo, desde os anos 70, que há uma espécie de apoio incondicional e que os Estados Unidos aceitam desempenhar nas Nações Unidas um papel de veto em relação a qualquer resolução que implique uma condenação de Israel e da ocupação. Claro. Mas com Trump esta política foi mais longe do que nunca. Entre 2016 e 2020 houve o embargo diplomático e financeiro à Palestina, houve a mudança da embaixada para Israel, que é um ato de agressividade brutal contra a Palestina. Perdão, a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o reconhecimento da soberania israelita na Cisjordânia ocupada e nos Montes Golã sírios, da anexação. Esse reconhecimento Mas o que é curioso é que, apesar desta política ser tão extrema, o Joe Biden manteve-a sem alterações ao longo de todo o seu mandato e, portanto, acaba por se verificar uma consolidação, e Biden acaba por ser, como um presidente democrata, um caso, enfim, novo na história dos Estados Unidos. Ele identificou-se como um democrata sionista, como um presidente abertamente sionista, e praticou efetivamente essa política ao longo do seu mandato, ao deixar que se consolidasse a herança que Donald Trump deixou em relação ao Médio Oriente. Eu penso que isto está ligado também à prevalência que tem nesta elite governante nos Estados Unidos dos círculos cristãos sionistas, messiânicos, evangélicos. Que têm uma leitura estrita dos evangelhos e da ideia de que o regresso do Messias, o regresso de Jesus à Terra, vai acontecer, o dia do juízo final, e vai acontecer quando a Terra Santa for retirada aos muçulmanos. E essa concepção, digamos, fundamentalista, que é o que ela efetivamente faz com que haja um sionismo tão radical como o dos sionistas judeus a ocupar estas posições de poder nos últimos anos. É também neste contexto que o Trump inicia e o Biden continua a tentativa de promover aproximações entre os países sunitas anti-iranianos, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, a aproximação destes países a Israel a partir de 2020, coisa que estava a evoluir bem. Na verdade, o Bahrein e os Emirados já tinham reconhecido com os Acordos de Abraão, Israel com os Acordos de Abraão, e a Arábia Saudita estava a ponto de assinar acordos semelhantes quando aconteceram os ataques de 7 de outubro e interromperam esse processo. Pois, eu recordo-me quando, no último encontro entre o Netanyahu, já depois do Netanyahu ser indiciado por crimes de guerra, por suspeitas de crimes de guerra, ele foi aos Estados Unidos e encontrou-se com o Biden e definiu como um bom cristão sionista. Aqui está um bom judeu sionista
junto a um amigo e a um bom cristão sionista. E, portanto, essa corrente cristã evangélica sionista, profundamente pró-israelita, no sentido de considerar que Israel, o Estado de Israel, deve abranger toda a região da Palestina, e não só, na perspectiva do grande Israel, não é? E aliás podemos ir um pouco mais à frente. Quem que Trump nomeou já agora para o Médio Oriente tem todos essa perspectiva, quer o embaixador em Israel, quer o enviado para o Médio Oriente, quer o ministro dos Estrangeiros, o chefe do Departamento de Estado tem essa perspectiva, e é precisamente isso que estavas a dizer. Os apoiantes evangélicos consideram o Trump como um Messias, e dizem mesmo que Trump foi enviado por Deus, que tem uma missão de reerguer a América, que o presidente escutou as suas guerras e opôs-se ao aborto, por exemplo, e que tinha avisado: não posso perder esta eleição, se perder deve-se unicamente a um resultado falsificado, isto ainda antes das eleições de 2020, que depois dão origem àquilo que sabemos, ao assalto ao Capitólio. Portanto, Trump, como Messias, como enviado de Deus, nunca poderia perder uma eleição. E todos os seus apoiantes, sobretudo esta corrente mais extremista, que depois inclui gente de extrema-direita, os Proud Boys, não é? Os Outkeepers, não é? Ou os suprematistas do Qanon, não é? Esse movimento da internet que promove teorias da conspiração, toda essa gente achava absolutamente impossível que Trump, um Messias, um enviado de Deus, fosse lá perder as eleições de 2020 contra um qualquer outro candidato. E é este radicalismo quase que histérico, não é? De extremista religioso, que também se impôs em Israel, de alguma forma, no governo israelita, que parece que está a dominar um pouco o mundo, e sobretudo a grande potência que é os Estados Unidos, o que não deixa de ser ao mesmo tempo, esta política não deixa de criar as suas contradições, mesmo do ponto de vista dos Estados Unidos, porque a influência americana no Médio Oriente, com o genocídio em curso, com o extermínio dos palestinianos a acontecer diariamente aos olhos do mundo, isto é um elemento de desestabilização do conjunto do Médio Oriente, ou seja, os povos árabes nos vários países acompanham com angústia o que está a acontecer na Palestina, e isso é um fator de desestabilização destas ditaduras árabes sunitas, onde existe uma simpatia de massas com a causa palestiniana. Nestes países, por outro lado, a influência chinesa é cada vez maior também, e o peso dos negócios com a China é cada vez maior também. E há alguns sinais que eu acho que são interessantes nós notarmos aqui. Por exemplo, em 2022, quando na sequência da pandemia os preços de energia estavam nos seus píncaros, e depois da invasão da Ucrânia, os Estados Unidos, Joe Biden pediu aos Estados do Golfo para conterem o aumento do preço do petróleo, e isso foi recusado pelos Estados do Golfo. Portanto, há aqui políticas, há aqui um atrito, digamos, entre os Estados Unidos e os regimes subalternos dos países do Golfo. E quando olhamos para a importância que tem o comércio com a China nestes países, vemos que o Irão tem negócios de 16 mil milhões de dólares com a China, mas a Arábia Saudita tem 90 mil milhões. E os Emirados Árabes Sunitas, os Emirados Árabes Unidos, têm 100 mil milhões de trocas comerciais anuais com a China. Portanto, a China tem um peso enorme nestas economias e é um parceiro de negócios com um peso gigantesco. Claro. A Arábia Saudita está há 2 anos em negociações para começar a aceitar o pagamento do seu petróleo em moeda chinesa e não em dólares. Ora, isto é anátema para os Estados Unidos. Aliás, o Trump já veio ameaçar qualquer país que aceite negociar transações internacionais em moeda que não seja o dólar de tarifas de 100% no seu comércio. E, portanto, há aqui, por um lado, um alinhamento total com Israel e com a política de Israel, mas esse alinhamento pela parte dos Estados Unidos pode criar-lhe problemas e abrir caminho, digamos, ao aumento da influência da própria China como potência junto destes países. Eu creio que ainda é um pouco imprevisível perceber o que é que vai acontecer no segundo mandato do Trump. Já existem esses sinais, não é? Se nós virmos, como disse há pouco, a lista de proponentes já de nomeados ou de sugestões para a nova administração da Casa Branca,
tudo aponta para isso, não é? Então, em relação ao Médio Oriente, é muito complexo, porque são de facto messiânicos que estão, mas podemos falar nisso. Em relação acho que há outro aspecto interessante em relação, tens falado muito nisso, em relação à Rússia e à Ucrânia. Qual é que mas antes vamos a isso na terceira parte. Sim. Só para terminar esta segunda parte, gostava de ir ainda à questão do Irão. Tá bem. No caso do Irão, o ataque ao Irão é um dos elementos mais importantes também da política de Israel, não é? Portanto, um dos objetivos estratégicos de Israel neste contexto é, depois de ter infligido um golpe quase fatal ao Hezbollah do Líbano, um dos objetivos agora é a neutralização da capacidade nuclear do Irão ou do seu programa nuclear. Sim. No primeiro mandato, Donald Trump rasgou o acordo de não proliferação nuclear que tinha sido assinado em 2015 pelo Obama, ou seja, eram dadas condições de... o embargo ao Irão era suavizado em troca de garantias de que o programa nuclear não avançaria. Isto criou um alívio, desanuviou a situação económica no Irão. Virou-se em 2018. Em 2018, sim. Donald Trump retira os Estados Unidos desse acordo. Como também se retirou do acordo de armamento estratégico, de armas estratégicas de médio alcance. Exatamente, com a Rússia nessa altura. E em 2020, Trump manda matar o chefe da Força Jerusalém, que é a ligação da Guarda Revolucionária Iraniana às guerrilhas pró-iranianas da região. Portanto, 2 golpes importantes contra o Irão, dados pelo Trump naquela altura. Sim, 3 de janeiro de 2020. E mesmo agora, durante a campanha eleitoral, o Trump acusa o Irão de estar envolvido nas tentativas de assassinato que terão acontecido durante a campanha, algumas delas um bocado nebulosas, mas seja como for, o discurso estava lá, não é? O discurso anti-iraniano estava lá. E sabendo-se que um ataque ao Irão não é viável por iniciativa exclusiva de Israel, que Israel precisa do envolvimento dos Estados Unidos para poder atingir as instalações nucleares do Irão, podemos estar aqui perante também um problema de saber até onde é que Donald Trump estará disposto a ir no ataque ao Irão durante o seu mandato. Exatamente. Nesse aspecto, se calhar, talvez fosse interessante recordar alguns dos nomes que o Trump já nomeou. Portanto, por exemplo, o James David Vance, o vice-presidente, que é um neocatólico convertido, e que é um acérrimo, iniciou-se como um crítico de Trump, hoje em dia um dos seus mais acérrimos defensores, o Elon Musk, e todo o papel que o Elon Musk vai ter nesta administração, não é? Sobretudo naquilo que eles dizem reestruturação das agências federais, mas gostava de chamar a atenção sobretudo para o Marco Rubio, que ainda não está propriamente confirmado, não é? Que é também um acérrimo defensor de Israel. Ele é de origem cubana, os pais são imigrados cubanos, defende que os recursos do país devem ser canalizados para o combate à imigração ilegal e está sobretudo focalizado na ameaça chinesa, mas isso é outra coisa que também podemos falar à frente. Em relação ao Médio Oriente, de destacar a nomeação de Massad Boulos para conselheiro para o Médio Oriente, que é um homem de negócios de origem norte-americana e libanesa e pai de um dos genros de Donald Trump, mas com muito pouca experiência, mas sobretudo a nomeação do novo embaixador dos Estados Unidos em Israel, o Mike Huckabee. O Cabi tem 69 anos, é uma das figuras da direita cristã evangélica, é ultraconservador, é um acérrimo defensor dos colonatos israelitas, rejeita qualquer hipótese de Estado palestiniano, defende que a leitura literal da Bíblia, na sua leitura literal da Bíblia, defende que há a ideia de uma terra prometida concedida por Deus ao povo judeu, recusa reconhecer a existência da Cisjordânia palestiniana e diz que Israel, a Judeia e a Samaria são parte integrante do grande Israel. Portanto, isto vai ser o novo embaixador dos Estados Unidos em Jerusalém, porque eles mudaram a embaixada para Jerusalém, e não perspectiva de facto grande futuro. Parece ser o mais previsível que temos no segundo mandato de Donald Trump. A política para o Médio Oriente não vai para melhor, isso é de certeza. Vamos na terceira parte tratar da questão da nova Guerra Fria, ou, se quisermos pôr de outra maneira, como é que o Trump 2.0 vai lidar com as questões da Rússia e da China.
Nesta terceira parte, vamos olhar para a nova Guerra Fria ou para as relações que os Estados Unidos, o Ocidente, mantêm com a China, a potência emergente e que desafia o poder, a hegemonia norte-americana global, e também com a Rússia, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia que continua a decorrer e sobre o qual é muito imprevisível a política que Donald Trump virá a ter. Pedro, o que dizes sobre a Rússia e a Ucrânia? Sobre a Rússia e a Ucrânia, nas eleições americanas eu acho que às vezes tem a sensação de que por vezes são mais os doadores que elegem os presidentes do que propriamente os próprios presidentes, não é? Ou os próprios partidos, não é? Há muito essa ideia, não é? E viu-se isso muito nesta última campanha eleitoral, quando a Kamala Harris se assumiu como candidata democrata, a quantidade de doadores, não é? E o dinheiro, a quantia enorme que lhe foi disponibilizada, não é? Isso depois tem tudo sempre contrapartidas, não é? Como sabemos, não é? Em relação ao Trump, a relação do Trump com a Rússia, bem, a China vai ser e continua a ser sempre o foco da política externa americana, não é? A administração e sobretudo se confirmar Rubio como ministro dos Estrangeiros, a opção é a China, claramente. Já lá vamos à China. Mas é que sim, vamos à China, mas a opção claramente é a China. Em relação à Rússia, eu creio que foi uma política contraditória de Trump, porque ele, ainda antes de ser eleito, Trump disse, quando perguntaram qual era a opinião dele sobre Putin, ele disse que era um homem interessante, era um dirigente interessante, que respeitava, com quem gostaria muito de dialogar e de falar, e que provavelmente até gostaria de fazer uma aliança com ele para combater o jihadismo radical e o Daesh. Foi, digamos assim, uma das... Isso antes de 2016 ainda. Antes de 2016. Antes de 2016. Creio que foi num debate com a Clinton, ainda antes de ser eleito a presidente. Depois já vimos as suas posições a nível interno foram radicais. Por exemplo, todos lembramos, ele chegou a proibir a entrada de pessoas provenientes de países de maioria muçulmana. Isso depois foi uma coisa que ele creio que recuou. De alguma forma reduziu a ajuda às famílias com rendimentos mais baixos. Como tu disseste, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima. Mas na geopolítica, de facto, na Rússia, em relação à Rússia, teve uma atitude relativamente contraditória, porque eu, de alguma forma, eu acho que ele respeitava o autoritarismo de Putin, sendo um dirigente também autoritário, com características autoritárias, autorizava, apreciava, encontrou-se com ele várias vezes, não é? Mas ele já não apanhou a guerra da Ucrânia, não é? A guerra da Ucrânia... Aliás, ele apanhou a guerra da Ucrânia, a paz inicial da guerra da Ucrânia, porque a guerra da Ucrânia começa em 2014. Tem a guerra civil. Como sabemos, a guerra civil. Já não apanha a invasão russa da Ucrânia, mas ao mesmo tempo que ele continuava a apoiar militarmente a Ucrânia, de facto a enviar material militar para a Ucrânia, também teve um desentendimento, digamos assim, com o presidente Zelensky, relacionado precisamente com um dos filhos de Joe Biden, que aliás Joe Biden agraciou agora, em plena campanha eleitoral para o segundo mandato. Lembra-nos essa história, eu já não tenho uma história, é um processo, é o primeiro processo de destituição que é imposto Trump, que é acusado de pressionar o presidente ucraniano Zelensky para abrir um inquérito sobre as atividades comerciais de Hunter Biden na Ucrânia. O Trump telefonou ao Biden, telefonou ao Zelensky, tem uma conversa telefónica com ele de mais de 30 minutos, relacionada com o facto de o filho de Biden, o Hunter Biden, ocupar o Conselho de Administração de uma sociedade de gás ucraniana, na altura, e ter abandonado abruptamente as suas funções. O Trump foi suspeito de bloquear na acusação do Congresso. O Trump é acusado de tentar bloquear um envio de $300 milhões de ajuda militar a Kiev após o contacto telefónico que tem com o Zelensky, e em que o Zelensky se mostra relativamente renitente em abrir um inquérito interno às atividades de Hunter Biden na Ucrânia, não é? Este debate
portanto, abriu o inquérito. Este debate é relançado, ou esta questão, este qui pro quo, é relançado também durante a campanha eleitoral de 2020, depois da campanha eleitoral de 2020, quando o embaixador dos Estados Unidos em Kiev, Bill Taylor, indica aos investigadores, durante um processo de investigação, que Trump tinha apenas intenção de conceder ajuda militar e financeira à Ucrânia caso existisse um inquérito sobre Joe e Hunter Biden em relação às supostas atividades ilícitas do filho de Joe Biden. Ou seja, o Trump estava mais interessado na disputa política interna do que numa política consistente em relação à Ucrânia. De qualquer forma, em relação a esta primeira tentativa de destituição, ele será ilibado e absolvido 2 semanas depois, após 2 semanas de inquérito. Sim. Mas isso é um fator curioso, porque isto depois também poderá ter determinado as relações entre Trump e Zelensky. Sim. Porque as relações entre Trump e Zelensky terão azedado a partir deste acontecimento, e aliás, quando os vimos agora juntos em Paris, quando Macron os juntou recentemente em Paris, não me parece que tenha sido propriamente efusiva a relação e a troca de cumprimentos entre os dois. E há algumas, quando se olha para trás e se vai verificar o que fez efetivamente Trump durante o seu mandato a respeito da Rússia, no seu primeiro mandato, 2016-2020, as coisas não são este retrato do Trump como um aliado de Putin e como uma pessoa que muitas vezes surge, parece um pouco exagerado. Há uma grande ambiguidade, efetivamente, nas atitudes do Trump, e há uma grande imprevisibilidade. Como acabas de dizer, ele parece ter sido mais conduzido ou ter condicionado a própria política dos Estados Unidos em relação ao apoio à Ucrânia durante o período da Guerra Civil, parece ter condicionado essa política a interesses pessoais dele na disputa com o Joe Biden e na desacreditação do Joe Biden a partir dos negócios que ele lá tinha na Ucrânia, etc., do que propriamente por uma visão geoestratégica. E aqui, ele tem uma perspectiva empresarial e, portanto, ele está a gerir os seus interesses pessoais e a conduzir a política externa americana em função deles. E com todas as falcatruas em que ele está envolvido em termos empresariais, portanto também poderá fazer falcatruas em termos políticos. Com certeza. Não tem qualquer problema nisso. Porque quando olhamos para o que aconteceu efetivamente, nós vemos que durante o primeiro mandato do Trump, ele forneceu à Ucrânia mísseis antitanque que o próprio Obama tinha recusado, sempre durante o período da Guerra Civil. Estamos a falar antes da invasão russa, quando havia a guerra entre... Antes de fevereiro de 22. Entre fevereiro de 22, portanto, em que a guerra era entre o governo de Zelensky e as entidades dos separatistas pró-russas apoiados pela Rússia. Nessa altura, o Trump faz o que Obama tinha recusado fazer e fornece mísseis antitanque à Ucrânia. Em 2018, abandona o Tratado de Contenção de Forças Nucleares de Alcance Intermédio, invocando violações russas e deslocando forças para o Pacífico e deslocando forças para junto da China. Em 2019, impõe sanções para impedir a construção do Nord Stream 2 e, portanto, que depois veio a ser destruído, como se sabe, por um comando ucraniano na sequência da invasão russa. Portanto, o Nord Stream 2 era o pipeline de gás que abastecia a Alemanha a partir da Rússia. A Ucrânia quis acabar com esse comércio. Já havia um que abastecia e iam reforçar. E este tinha a reforçar. O argumento era a dependência económica da Europa em relação à Rússia vai se aprofundar. E portanto, não podemos fazer isto. Exatamente. Não podemos admitir isto. E o Biden confirmou, exatamente a mesma coisa. Mas essa política já vinha do Trump. O que é importante é que o Trump já tinha tentado também impedir a construção do Nord Stream 2 porque não queria que a Europa fosse abastecida. Estratégica pelos americanos. Não queria que a Europa fosse abastecida pela energia russa. E, portanto, esta proximidade, este incondicionalismo do Trump em relação à Rússia é muito mais cinzento do que preto e branco, sendo certo que a proximidade dele com o Kremlin e o papel desempenhado pelo Kremlin, a ingerência no funcionamento da comunicação, das redes sociais, etc., no processo eleitoral, essa parece confirmadíssima depois do que foi visto nas eleições de 2020, a interferência do Kremlin. Agora, acho que vale a pena fazer este matiz, porque quando olhamos para o que vai acontecer a seguir e para a postura que o Trump terá perante a atual guerra da Ucrânia, agora depois da invasão russa, as coisas podem ser mais complicadas e mais imprevisíveis. Ele prometeu acabar com a guerra em 24 horas, nos encontros que entretanto fez, aquilo que prometeu foi que adiar sine die a 20 anos a entrada
entrada da Ucrânia na NATO. Ora, isto é tudo o que o Zelensky não quer ouvir, aparentemente. Eu acho que é tudo muito imprevisível. Eu acho que há um slogan da campanha do Trump que é dirigido para nível interno, que é o MAGA, não é? Make America Great Again. Mas há outro slogan que é o America First, que pode ser canalizado para os seus objetivos externos, não é? E os Estados Unidos, eu acho que é muito difícil prognosticarmos isso, mas não me parece. O Trump pode alterar radicalmente a sua posição em relação à Ucrânia, não é? E pode também, porque a Rússia está a ficar de alguma forma exangue, não é? É uma guerra muito. A Ucrânia, com certeza que sim, não é? Com enormes problemas de recrutamento, mas com uma forte ajuda. Ainda ontem o Banco Mundial disponibilizou 20 mil milhões de dólares para a Ucrânia, não é? Portanto, a Ucrânia está a ser alimentada frequentemente por este tipo de instituições, não é? Para continuar a funcionar de alguma forma, não é? Mas a Rússia também está a ficar com problemas, sobretudo a nível económico. Os economistas falam que para o ano a economia russa pode entrar numa situação muito complexa, quando o Putin desvia quase 40% ou mais do orçamento interno, do PIB interno para as despesas militares, não é? Pode entrar numa situação económica complexa e creio que os Estados Unidos e Trump ir-se-ão aproveitar disso, não é? O objetivo estratégico da administração de Trump poderá continuar a ser de alguma forma a derrota da Rússia. Não tenho dúvidas, apesar de se focalizarem na China, não é? Também com certeza que a China vai ser a primeira prioridade total. Não sei se ele irá de novo à Coreia do Norte falar com o dirigente da Coreia do Norte, mas é tudo muito imprevisível, parece. Vamos então à China, vamos passar ao tema da China, que é o último desta edição do Fora de Órbita. A política dos Estados Unidos em relação à China evoluiu na última década e meia, vamos dizer assim, porque se olharmos para trás desde os anos 70, Nixon reabre as relações com a China, normaliza as relações com a China ainda no contexto da Guerra Fria, procurando favorecer o parceiro chinês contra o inimigo soviético. Isolar a União Soviética. Depois de Mao Tse-tung é Deng Xiaoping, taxas de crescimento perto dos 10% anuais, um modelo de capitalismo com planeamento central que se alimenta em grande medida da exportação de produtos industriais baratos para produtos de consumo de massas para o mercado norte-americano, para todo o mundo, mas em particular para o mercado norte-americano. Nos anos 90, Bush pai, que tinha sido embaixador na China, renova em relação à China o estatuto de nação mais favorecida. Portanto, os Estados Unidos cultivam esta relação com a China como fornecedor de produtos de consumo de massas a baixo custo. A China acaba por acumular uma reserva de dólares massiva e tornar-se num cliente, digamos, que estrutura o comércio mundial nesta relação bilateral com os Estados Unidos. E de agravar a dívida norte-americana. Mas para os Estados Unidos isso não é um problema por aí além, porque eles têm a máquina de imprimir os dólares, e esse poder ninguém lhe tira. Eles fabricam a moeda de reserva e esse é que é o grande poder do Império. Eles fazem a guerra para proteger essa máquina, não é? Na verdade, ainda é Bretton Woods a funcionar. Protegida pelo Pentágono, e ainda estamos nesse mundo, não é? Clinton ainda defende o comércio como estratégia para a democratização da China. No seu mandato, o comércio entre a China e a União Soviética e os Estados Unidos quadruplicou durante os anos de presidência Clinton. E é a partir de 2009 que o Conselho de Segurança Nacional começa a falar de engajamento em relação à China, ou seja, a ideia de que a China está a crescer em contexto de crise mundial e que pode tornar-se na ameaça de um mundo bipolar, de um mundo que deixa de ser hegemonizado e unipolar nos Estados Unidos e passa a ter um segundo protagonista que rivaliza do ponto de vista do domínio económico e eventualmente no futuro do ponto de vista militar. E é portanto com Obama e com Hillary Clinton que se faz a política do pivô para a Ásia, não é? É a viragem para a Ásia, deslocar para o Pacífico o investimento, o aumento da despesa militar como resposta à estagnação económica depois da crise de 2008. De algum modo há uma ideia de que a economia precisa de estímulo e o complexo militar industrial é sempre esse estímulo de último recurso para a economia. Depois da crise financeira de 2008,
investimento militar em massa com o fantasma ou com o espectro da ameaça chinesa. Objetivos: impedir a invasão de Taiwan, incursões económicas da China no sul global. Aliás, isso continua a ser uma prioridade. Ainda agora o Biden foi a Angola, foi a última visita que ele fez, a primeira em África no seu mandato, foi para precisamente ir a Angola para marcar terreno em relação à China. Claro. O controle do mar meridional da China e a disputa da vantagem tecnológica, portanto, formas de controlo, de guerra de controlo de recursos tecnológicos. Portanto, esta rivalidade e este conflito com a China é uma coisa recente na história dos Estados Unidos e é um dado novo que se inicia com um governo democrata que é o do Obama. E, portanto, o Trump, mais do que ser um guerreiro anti-chinês, é um continuador da política dos democratas a este respeito, não é? Sim, nesse aspecto a política dos democratas e dos republicanos confunde-se em muitos aspectos em termos de política externa. Aliás, até houve quem dissesse que os democratas podiam ser eventualmente até mais agressivos em termos de política externa que os republicanos, mas não me parece que isso neste momento seja o caso. Em relação a isso, até se fala na guerra dos chips, há um livro sobre isso. Isso é uma questão fundamental hoje em dia. A guerra dos chips e isso também pode envolve a Coreia do Sul, envolve Taiwan. Eu li recentemente, a propósito das relações entre a China e os Estados Unidos, uma das grandes preocupações dos Estados Unidos, dos estrategas norte-americanos hoje em dia, em relação a Taiwan, e ainda nós estamos a falar, hoje é quinta-feira, 12 de dezembro, há dezenas de barcos chineses e de aviões chineses a rodear a ilha de Taiwan. Neste momento parece que a tensão está a diminuir um pouco. O grande problema dos estrategas americanos, mais do que uma invasão militar chinesa em Taiwan, é aquilo que eles dizem existir uma estratégia de uma secção, digamos, do Partido Comunista Chinês, que tem agentes internos, dizem eles, em Taiwan, e que está a convencer quer a elite política, parte da elite política taiwanesa, quer partidos políticos taiwaneses, a entrarem numa lógica de integração pacífica com a China. Isso é o grande problema, mais que uma guerra, porque uma guerra seria devastadora e os Estados Unidos iriam intervir certamente. É precisamente esta estratégia clandestina, digamos assim, esta açucapa subterrânea do Partido Comunista Chinês em Taiwan, que mais tarde ou mais cedo, imagina-se numas eleições a curto ou a médio prazo, um partido que defenda a adesão de Taiwan à China vence as eleições. Sim. Estes manobras militares podem ter mais de apresentação de força e de justificação dos gastos no complexo militar industrial do que propriamente serem os preparativos de um confronto real. Do mesmo modo, a ameaça de tarifas comerciais exorbitantes impostas à China pode ser mais do nível do discurso do que da prática futura, porque já vimos esse discurso no primeiro mandato do Trump. Ele já ameaçava com tarifas e com esta guerra comercial. Ela foi tida, é verdade, a respeito de alguns aspectos de setores de ponta, tecnológicos, etc. Impôs algumas dessas questões, mas não foi esta espécie de bloqueio que agora vem pré-anunciado. Por outro lado, os custos dessa política são enormes, porque existe efetivamente um acesso hoje da massa da população dos Estados Unidos a bens de consumo a preços acessíveis, porque esse comércio é feito nos termos atuais. Ora, estará Trump disponível para fazer encarecer tanto do que é o consumo de massas nos Estados Unidos em nome desta disputa comercial? Talvez a vida venha a mostrar durante o mandato de Trump que as palavras que agora são ditas venham a ser bastante mitigadas ao longo do caminho. É como dizia Promise Lee, que é um economista marxista de Hong Kong, tem um ensaio que eu acho que é interessante, que diz respeito justamente a esta ideia de cooperação antagónica. Ou seja, estes adversários degladiam-se na cena internacional, justificam os seus nacionalismos, os seus etnonacionalismos perante os seus povos por conta destas rivalidades, alimentam a sua máquina militar e usam-na como um instrumento de crescimento económico e de expansão económica por conta destas ameaças e destes discursos militaristas. Mas no fim da linha há uma dependência mútua que está muito acentuada,
Basta dizer que os Estados Unidos, que a China é o segundo parceiro comercial dos Estados Unidos hoje. O primeiro é a União Europeia, com 1.200 mil milhões de dólares anuais. A China são 730 em segundo lugar. E, portanto, a ideia de que este interruptor pode ser desligado parece um pouco apressada. Não é previsível, não. Sim, exatamente. Bem, chegamos ao fim da edição de hoje do Fora de Órbita. Despeço-me do Pedro Caldeira Rodrigues. Até daqui a 15 dias daremos notícias. Boa tarde. Fora de Órbita é um podcast do Esquerda.net, onde encontrarás muito mais sobre estes temas e não só. Se gostaste, segue-nos nas plataformas. Este programa teve produção técnica de Bruno Moreira e a música que ouviste no início e no fim é de O Gajo, a quem agradecemos. Subscreve a nossa newsletter em esquerda.net.